E o canal 5x5 desta edição está sendo recebido aqui na casa do Dr. Guilherme Prado Costa, urologista, um dos consultores do programa Rádio ao Vivo, lá da Rádio Piratininga, que eu apresento. Eu brinco sempre com ele, vai ser consultor agora do nosso 5x5 também. É urologista, como eu disse, e hoje nós temos um assunto extremamente importante para conversar, principalmente com homens: câncer de próstata. Antes de mais nada, obrigado por estar nos atendendo. Eu sei das suas dificuldades para encontrar o tempo aí, doutor. Muito bom poder falar com o senhor, viu? Obrigado, Beto. Obrigado, é um prazer aqui estar conosco, com você e com todos os nossos ouvintes, na verdade, com todos os nossos telespectadores aí, né? Então a gente vai bater um papo legal, que é um papo sobre câncer de próstata, que tem grande importância na saúde masculina. Vamos começar? Prevenção. Então, a prevenção, quando a gente fala em câncer de próstata, o nome é um pouco equivocado, mas ele acabou pegando, né? Por quê? Porque no passado a prevenção começou com o câncer de colo de útero. E o câncer do colo de útero, você previne o HPV e com isso você não tem o câncer. Já na mama e na próstata, você não tem nada que você faça que previna o câncer de próstata ou o câncer de mama. O que você tem é um rastreamento, assim, diagnóstico precoce, aumentando a chance de cura. Porque a prevenção subentende, você vai fazer alguma coisa, vou comer alguma coisa, vou fazer alguma coisa e não vou ter o câncer. Não, a gente não tem nada que a gente consiga fazer hoje que evite o câncer aparecer. A não ser o óbvio, que é se alimentar bem, que é bom para o coração, organismo, que é bom para o organismo né? todo. Fazer esporte, alimentação adequada, não fumar e não beber, obviamente, né? Então, de maneira geral, a gente faz o rastreio. Com isso a gente faz o diagnóstico precoce, aumentando sobremaneira a chance de cura. Qual é a situação? É evidente. Eu me lembro de um médico que me disse o seguinte: quando o paciente entra no consultório, você olha para ele e diz, tem câncer. Depois você vai eliminando tudo até a gripe. Eu achei ótimo, porque assim você identifica como uma condição real. Né? Como é que consegue identificar o câncer quando o paciente te procura, doutor? Bom, é assim, pela Sociedade Brasileira de Urologia, a gente segue a Sociedade Brasileira e a Europeia. Então, o início do rastreio ou da prevenção, como a gente acaba falando, é se tiver fator de risco, ou seja, histórico familiar de câncer de próstata, pai, primo, tio, avô, principalmente se tiver menor que 60 anos, ou seja, seu pai teve um câncer de próstata com menos de 60 anos, é um fator importante. Seu avô teve câncer de próstata com menos de 60 anos. Agora, se você tem dois tios, seu pai e um tio câncer de próstata, aumenta mais o risco. Então, quanto mais familiares com câncer de próstata e menos de 60 anos, maior é o risco de câncer de próstata. Aí, a gente faz início com 45 anos, sempre toque retal mais PSA, que é o exame de sangue. Se não tiver fator de risco, 50 anos, tá? Pela Sociedade Europeia, aos 40 anos, realiza-se um PSA, que é o exame de sangue. Se o PSA der menor que 1, 45 com fator de risco, ou 50 sem fator de risco. Se ele der maior que 1, começa com toque retal mais PSA aos 40 anos. Então eu sigo esse aqui da Sociedade Europeia meio para a brasileira. Agora, não é regra, né? Até para as pessoas entenderem. Não significa que quem não tem problema de câncer na família não vá desenvolver um câncer, né? Muito boa observação, Beto. Quem não tem histórico familiar de câncer de próstata, continua fazendo um PSA aos 40 anos e inicia, se tiver menor que 1, pode iniciar aos 50, não tem problema nenhum. Aí segue na população geral, que depois dos 50 anos, aí toque retal mais PSA todos os anos. E como é que faz essa interferência a partir do momento que ele é identificado? Então o paciente chegou no consultório, está fazendo o rastreio, houve alguma alteração, tanto no toque ou no PSA, qual que é a importância? Então isso daí eu vou fazer só um parênteses aqui. Qual que é a importância do toque retal? Então fizeram um estudo e com pacientes, 100 pacientes, um exemplo do estudo, que já tinham o diagnóstico de câncer de próstata. Olharam para trás e falaram, vamos ver como a gente fez o diagnóstico nesses pacientes? E 82% o diagnóstico foi feito com base no exame de sangue. Ou seja, o exame de sangue estava alterado. PSA. O PSA. É a indicação de biópsia. Fez a biópsia e detectou o câncer. 18% o PSA era completamente normal. E aí o toque que estava alterado, geralmente esses daí foram os tumores mais indiferenciados, ou seja, mais agressivos. Ou seja, não dá para identificar o câncer só por um ou só pelo outro. É sempre a união dos dois, toque retal mais PSA. A partir dos 45 anos com fator de risco, 50 anos sem fator de risco. A partir disso, todos os anos, toque retal mais PSA. Qual é a identificação que o homem deve chamar atenção para ele para isso? Sinais de alerta? Sintomas. No começo, por que a gente faz o rastreio ou a prevenção? Porque não sente nada. Então a maioria do diagnóstico hoje, a gente faz do diagnóstico do câncer de próstata pelo rastreio e o paciente não sente absolutamente nada.
Então o paciente está completamente normal, veio no consultório, urina bem, tudo, ereção, tudo normal, não urina sangue, nada, faz o PSA da alterada ou o toque retal tem um nódulo. Aí a gente faz a biópsia, aí sim confirma a presença da neoplasia e aí a gente propõe um tratamento. Entendi. Bom, eu já até conversamos sobre isso no rádio, uma outra frase, eu sou meio poético, eu gosto dessas frases assim. Um profissional lá do Amaral Carvalho me disse, o bom é entender que mais pessoas se curam do câncer do que morrem pelo câncer. Isso. É o mesmo, pode-se dizer, da próstata? Se a gente pegar o câncer de próstata precoce, ou seja, o diagnóstico que a gente chama de câncer de próstata localizado, está somente na glândula, somente lá, não está nenhuma parte outra do corpo, porque ele dissemina quando está avançado. É a tal da metástase? Da metástase, é. Se ele estiver localizado, aí tem diferença, em média, a gente consegue a cura aí uns 85%, 90%. É muito alto. Muito alto. Bom, depois da identificação... A gente identificou, fez a biópsia, fez o diagnóstico, e sendo um tumor localizado, a gente propõe o tratamento. Ou prostatectomia radical, que daí no caso a gente faz robótica, mas pode fazer aberta também, não tem problema nenhum, ou a radioterapia. Quando você diz, desculpa te chamar de você, lógico, por favor, quando você diz radical é... A retirada completa da próstata. Porque foi muito boa essa observação, porque há uma confusão entre o crescimento benigno do câncer. O crescimento benigno, que chama hiperplasia prostática benigna, ela acontece em todos os homens, mais cedo ou mais tarde, ou seja, a próstata vai crescer. Quanto mais idade, a probabilidade é que a próstata cresça. É aí que entra naquele de mais micção à noite. Isso, aí o paciente começa o quê? Ter dificuldade miccional. Me presta essa caneta um pouquinho que eu vou mostrar. Imagine que a bexiga é minha mão, canal da urina, a caneta. A próstata abraça 360 graus ao canal da urina. Então tá assim, a bexiga tá aqui, canal da urina tá aqui, a próstata abraça o canal da urina. Quando é jovem é assim. Então o jato é forte, a urina esvazia a bexiga completamente. Com a idade ele vai estrangulando. Aí o padrão, a parte miccional começa a ter um jato mais fraco, urina várias vezes, porque não esvazia completamente a bexiga. Isso daí é hiperplasia prostática benigna. O câncer, para gerar isso, está lá na frente, super avançado. Isso a gente não quer. Quando a gente tem uma próstata, hiperplasia prostática benigna, a gente raspa só o miolo da próstata, só tira o miolo, como se tirasse o gomo da mexerica com cano. A casca da próstata diminui, abre o ladrão da represa, abre o fluxo. Entendi. Quando a gente faz próstata radical, tira completa, ou seja, tira a ponca inteira, tira com casca, tira com gomo, tira inteira. Então a próstata sai radical, sai inteira. Essa sim tem problema de perda de urina, depois pode ser que a gente vai conversar depois do operatório, e pode ou não ter um problema de perda de potência. Mesmo no caso de ser benigna, há necessidade da cirurgia? A cirurgia a gente só indica na parte benigna quando tem falha do tratamento clínico. Então existe um pré-cirurgia. Isso, a paciente foi lá, tá com a próstata assim, estrangulando o canal da urina. A gente vai dar um remédio, doxazosina ou tonsilosina, faz isso daqui no canal. Melhora fluxo, diminui o número de micções noturnas, melhora a barbaridade. Só que a próstata continua crescendo. Aí mesmo com o remédio ele começa a urinar mal. Aí a gente pode aumentar a dose do remédio, geralmente a gente faz, melhora mais um pouquinho. Preco vai voltar. Estrangulou de novo, aí a gente tem falha do tratamento clínico, ou seja, aí tem que fazer um tratamento cirúrgico. Ou a raspagem da próstata, ou o rolep, que a gente já conversou bastante, que retira totalmente o adenoma, totalmente a glândula interna da próstata. E ele continua fazendo prevenção do câncer de próstata. Por quê? Porque o câncer da próstata dá na casca. Ele dá na periferia. Você retira o miolo, mas a periferia fica. Porque se a gente fosse tirar a periferia, seria radical, aí tem todos os inconvenientes numa prostatectomia radical. Aí no caso de uma raspagem, depois de feito o tratamento, há necessidade de se manter o rastreio. Um olho clínico para isso. Clínico para isso, ou seja, o paciente faz o tratamento cirúrgico de hiperplasia prostática benigna, ele continua anualmente fazendo PSA mais toque retal. Vamos voltar para o câncer, doutor, que é um assunto que a minha mãe nunca falava a palavra câncer, ela dizia aquela doença. Então, mas hoje nós temos eu diria que o diálogo é um pouco mais fácil em relação a isso, até porque as pessoas estão entendendo e aceitando um pouco mais. E aumentou muito a chance de cura também, né? Exatamente. No caso do câncer identificado, é feito todo o tratamento. Isso. E o pós-operatório. Deixa eu falar sobre o tratamento antes. O tratamento é a prostatectomia radical. Ou seja, se você compara... Até porque cada caso é um caso, né? Isso. Mas assim, se o paciente estiver lá entre 60 e poucos anos, 65 anos, a gente acaba indicando mais a prostatectomia. Isso significa? É a retirada total da próstata. Quando você compara os estudos radioterapia versus prostatectomia, a retirada da próstata, a retirada da próstata, a cirurgia, ela cura um pouco mais.
tá? Mas a grande vantagem da cirurgia sobre a radioterapia é que você vai lá, opera o paciente, o PSA devia estar 6, 7, mais ou menos o valor, esse PSA vai zerar, ele vai virar 0,002, 0,003, fica indetectável. Uma parcela, uns 15% desses pacientes, ao decorrer do segmento dos anos, ele pode apresentar recorrência bioquímica, ou seja, o PSA começa a subir. Ou seja, tem alguma célula que está tumoral que está produzindo PSA. Que não necessariamente é na próstata, porque ela foi Não, a retirada. próstata já saiu. Aí é fácil, porque daí a gente sabe que é tumor, que voltou. Aí a gente vai lá e geralmente é na costura. Você fez do canal da urina com a próstata. A gente vai lá e faz radioterapia na costura. Cura de novo. Ou seja, se você opera, você deixa como se fosse um zap, uma carta na manga, guardada ali. Voltou o PSA, a doença voltou, você vai lá e irradia, você tem uma segunda tratamento com intenção curativa. Você cura o cara de novo. Entendi. Então é muito interessante. Se você fez a rádio, depois você não opera. Porque o tecido fica desvitalizado e daí a chance de incontinência urinária é muito grande. Então, primeiro a gente opta geralmente por cirurgia, e aí tem a vantagem da robótica. Por quê? Porque com essas décadas que a gente já vem operando muito tempo já câncer de próstata, a gente aprendeu, a próstata ela fica num lugar, Beto, extremamente complicado para a saúde masculina. Por quê? Porque ela é importante tanto na parte miccional como na parte de ereção, ou seja, na parte de reprodução. Então, se você vai, a gente aprendeu que quanto menos estrago a gente fizer na retirada da próstata, ou seja, quanto mais a gente preservar estruturas peripróstata, ou seja, quanto mais a gente for lá, tira a glândula, tira a próstata e preserva intacto as estruturas ao redor da próstata, melhora o desfecho funcional depois. Entendi. Ou seja, menos chance de incontinência urinária e menor a chance de impotência que a gente vai falar agora. Pois não, então é isso que eu queria saber. Então o paciente, a gente opera, paciente fica interno, eu opero em Bauru, né? Então eu opero, mas esse é o robótico. Mas pode ser também cirurgia aberta, eu opero no Manuel Carvalho, sem problema nenhum. A gente opera, então hoje eu fiz 2, tá? A gente opera, paciente dorme interno no mesmo dia, opera dia seguinte, vai para casa com uma sonda. Por quê? Porque eu retiro a próstata. Imagine que a bexiga está aqui, o canal da urina está aqui, a próstata está aqui. Eu retiro a próstata e faço uma emenda do canal da urina com a bexiga. Como nessa emenda tem costura e ponto, eu quero que essa bexiga fique vazia. Por quê? Para não vazar na costura. Entendi. Aí eu deixo sonda 10 dias. Então, obrigatoriamente, vai embora para casa com uma sonda. Até estruturar tudo. Até fechar ali a anastomose, a costura. 10 dias, tira a sonda. Os pacientes que tiram a sonda, que depois do pós-operatório de prostatectomia, da retirada da próstata, por robô, em torno aí de 60%, 65% nunca vai saber o que é perder urina. Tira a próstata, fica continente total. 35%, 40% vai perder em um período transitório. Ou seja, tirou a sonda hoje, vai dar uma tossidinha, dá uma vazadinha sem querer. Usa uma proteção, uma cueca masculina ou um absorvente masculino, tudo. E aí, à medida dos meses, 1, 2, 3 meses, a maioria vai estar seco. Porém, 5% dos pacientes, independente da técnica, poderão ficar incontinentes definitivos. Então, 95, 60, 65 não vai nem saber o que é perder urina. 95 não vai perder urina depois de um ano, só que 5% acaba perdendo. Entendi. Entendeu? E no caso da ereção? A ereção depende de vários aspectos. Até porque eu imagino que isso seja algo que as pessoas perguntam muito, né? É o que mais pergunta. Ainda bem, né? Ainda bem. Graças a Deus. A ereção é multifatorial, porque depende, primeiro, comorbidades, diabetes, problemas de saúde, afetam a ereção prévia. Então o paciente, se ele vier, já tem mais idade, já tem uma ereção que já não está uma Brastemp, você vai lá e opera, aí vai piorar, obviamente, a ereção. Por quê? Porque a ereção, como que funciona? A próstata, ela está ali, os nervos que vão para o pênis, eles passam do lado da próstata, grudada na próstata. Só que eles são uma rede vascular-nervosa, é tipo uma teia. Você não consegue ver ele. É diferente do nervo ciático. O nervo ciático, se fizer uma incisão na face posterior da perna, você vai lá, você acha, da grossura dessa caneta. Ele é palpável, ele é mensurável, o ciático. Entendi. O do pênis não, é uma rede vascular-nervosa, que tem vasos e nervos. Então, quanto mais você preserva esses tecidos ao redor da próstata, menos impacto negativo você vai ter. Menos impacto negativo você vai ter. E isso é diretamente relacionado, então, com intraoperatório, potência prévia e comorbidades. Entendi. Entendeu? Bom, eu acho que só para encerrar, né, eu gostaria que o senhor passasse, não é nem conselho, é uma orientação para os homens entenderem. Graças a Deus, de uns tempos para cá, a situação tem melhorado bastante em relação a isso. Sim. Até dia desses nós conversávamos na rádio e depois uma senhora ligou para mim e falou: meu marido disse que o exame de sangue ele faz. Sim. Ainda existe alguém que tenha essa resistência ao exame de toque, né? Sim.
Um é paralelo ao outro, né, doutor? As pessoas precisam entender Sim. que não dá para fazer só um, né? Só para ter uma ideia, quando o PSA surgiu na década de 70, próxima década de 80, 80 e pouco, né? Quando surgiu o PSA, antes da era do PSA e do toque retal, de fazer o rastreio do câncer de próstata, 40% dos pacientes que chegavam à primeira consulta no consultório do urologista já eram doença avançada. Então, antes de fazer o rastreio, da gente conhecer o câncer de próstata, 40% tinha câncer metastático, ou seja, doença incurável, ao diagnóstico. Isso caiu para menos de 10%. Ou seja, 2,5% mais ou menos. Ou seja, então o paciente que já apresenta a doença metastática no início, hoje está pouco, graças ao rastreio e à prevenção e todas essas campanhas, Novembro Azul, Outubro Rosa, assim por diante, tanto câncer de próstata, mama, colo de útero, assim vai. Então assim, o rastreio é o segredo hoje da cura. O único tumor não urológico que se cura, o único tumor, câncer maligno, que você cura mesmo metastático na urologia, é testículo. Então, testículo você cura. Então, câncer de próstata, se estiver disseminado, você não cura, você controla. Câncer de bexiga, você controla, só que é rápido. Câncer de rim, você controla pouco, porque é agressivo, mesmo metastático. O câncer de testículo é o único tumor que, mesmo ele está disseminado no corpo inteiro, você consegue hoje curar. Acabou, depois de 5 anos você dá alta, curou. Então, é um dos poucos tumores que a gente consegue curar metastático. Todos os outros a gente faz o rastreio para diagnóstico precoce, assim, oferecer a cura com tratamento cirúrgico. Entendi. Bom, doutor, só para a gente encerrar, o momento do feedback, quando é identificado o câncer, como é que é feito esse diálogo direto com o paciente? Quando a gente tem um câncer de próstata, o paciente fez, independente de ser metastático ou localizado, porque o câncer de próstata hoje demora muito para levar óbito. Se você tem um câncer hoje e não trata, ele demora em torno de 13 a 15 anos para poder levar, só que antes disso a qualidade de vida fica ruim. Então o que eu falo? Fez o diagnóstico, tem o câncer, é tratável, ou a gente faz o tratamento paliativo. Mas isso daí é uma página que será virada. Porque depois você vai, no momento eu viro para ele e falo assim, nesse momento é um pouco complicado, você está nervoso, você está ansioso. Evidente. Daqui a pouco você vai voltar no meu consultório, você vai ter operado, você vai estar curado, a gente vai olhar para trás e falar, você lembra aquele dia, então tudo passa. Então acredite no seu médico, acredite no que ele está te dizendo e opte pelo tratamento mais adequado que julgue mais adequado para aquele paciente. Entendeu? Mas cura. Então, assim, hoje o câncer de próstata cura. Esse que é o grande importante. Bom, fora do ar, antes de começarmos, eu falei, essa é a primeira espero de várias outras que o Dr. Guilherme goste. Espero que o senhor tenha gostado. Já adorei, da entrevista. Tá? Show de bola. É um assunto que me interessa, até porque eu posso passar isso para o ouvinte, para quem está assistindo aí no YouTube. Sim. E eu acho que mais vezes eu vou ter que interpelá-lo em relação a assuntos ligados ao sistema urinário, que rende bastante, né, doutor? Com certeza absoluta, é um prazer aqui estar com você. A gente é uma parceria muito boa. Eu conversei com você antes, né? Que eu passo ali no Amaral Carvalho, eu tô vendo lá no Beto. Que bom, isso é bom. Então tá sendo bem gratificante. Obrigado, Beto. Deus lhe pague, doutor. Amém, obrigado. Valeu. 5x5 hoje com o Dr. Guilherme Prado Costa, urologista, falando especificamente sobre câncer de próstata.